Antes de começar essa viagem pelo universo, um lembrete suave. Se essa história te acalma e desperta sua curiosidade, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você acompanha cada nova jornada, pelas estrelas, pela ciência e pelos mistérios do cosmos. Agora, feche os olhos e imagine o espaço. Um lugar sem som, sem vento, sem chão, apenas escuridão e luz viajando em silêncio. Os buracos negros são os lugares mais extremos do universo. Regiões onde a gravidade é tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz. Mas, para entender como eles nascem, é preciso voltar ao início de tudo. O universo começou há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, em uma explosão de energia e matéria chamada Big Bang. Desse evento surgiu tudo: o tempo, o espaço e cada partícula que existe. Nos primeiros instantes, o cosmos era uma massa quente e densa. Com o passar do tempo, essa energia se expandiu e esfriou, permitindo o nascimento das primeiras estrelas. Essas estrelas eram gigantescas, muito maiores que o Sol. Viviam pouco e morriam de forma espetacular em explosões chamadas supernovas. E foi dessas mortes que nasceram os primeiros buracos negros. Quando uma estrela grande demais colapsa, sua gravidade a puxa para dentro de si mesma. O núcleo implode e forma uma singularidade, um ponto com densidade infinita e espaço-tempo distorcido. Ao redor dele, surge o horizonte de eventos, a fronteira invisível além da qual nada pode escapar. Essa é a essência de um buraco negro. Um lugar onde as leis conhecidas da física deixam de funcionar. Mesmo invisíveis, os buracos negros revelam sua presença de forma indireta. Eles afetam a luz, o tempo e o movimento das estrelas próximas. Quando uma estrela orbita algo invisível, mas extremamente massivo, os cientistas sabem que há um buraco negro ali. Existem diferentes tipos. Os menores são chamados de buracos negros estelares, formados a partir do colapso de estrelas massivas. Os médios são raros, formados pela fusão de vários menores. E os supermassivos, encontrados no centro de quase todas as galáxias, podem ter massas equivalentes a bilhões de sóis. O buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, se chama Sagitário A. Ele está a mais de 26 mil anos-luz da Terra e tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mesmo a essa distância, sua influência é enorme. As estrelas que o cercam giram em alta velocidade, presas à sua gravidade silenciosa. Ao redor de muitos buracos negros, há discos de acreção, anéis brilhantes de gás e poeira que giram em espiral antes de serem engolidos. Esses discos podem alcançar temperaturas altíssimas, emitindo luz visível e raios-x. O que parece um vazio escuro é, na verdade, uma das regiões mais energéticas do universo. Buracos negros não são apenas devoradores de matéria. Eles também criam e moldam o cosmos. Quando consomem grandes quantidades de gás, liberam jatos poderosos de energia que se estendem por milhares de anos-luz, influenciando a formação de estrelas e galáxias. Alguns desses jatos são tão fortes que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. Esses fenômenos ajudam a regular o crescimento das galáxias, atuando como um tipo de pulso vital do universo. Os buracos negros também deformam o tempo. Perto deles, o tempo passa mais devagar. É o que Einstein chamou de dilatação temporal. Para quem observa de longe, algo caindo em um buraco negro parece se mover cada vez mais devagar, como se nunca chegasse ao fim. Mas, para quem está caindo, tudo acontece em segundos. É uma diferença de perspectiva causada pela própria estrutura do espaço-tempo. Essa distorção não é apenas teórica, já foi confirmada por observações astronômicas e experimentos em torno de estrelas massivas. A ideia de que algo pode ser tão denso que nem a luz escapa surgiu no século XVIII, muito antes de termos a tecnologia para detectá-los. Mas foi apenas com a teoria da relatividade geral, em 1915, que Albert Einstein mostrou como a gravidade realmente funciona. Mesmo assim, o próprio Einstein duvidava da existência de buracos negros reais. Ele acreditava que eram apenas soluções matemáticas, não objetos físicos. Décadas depois, as observações provaram que eles existiam de fato. O primeiro buraco negro confirmado recebeu
O nome de Cygnus X1 foi descoberto na década de 1960 por meio da detecção de raios-X vindos de uma estrela que orbitava algo invisível. A força gravitacional era tão intensa que só podia ser explicada pela presença de um buraco negro. Desde então, centenas de outros foram identificados. E cada nova descoberta reforça o quanto ainda sabemos pouco sobre eles. Os buracos negros são invisíveis porque nada escapa de dentro, mas podemos vê-los observando o efeito que causam ao redor. A luz das estrelas que passa perto deles se curva, criando o que chamamos de lente gravitacional. Essa curvatura do espaço é uma das assinaturas mais impressionantes da relatividade. Em 2019, pela primeira vez na história, conseguimos observar a imagem real de um buraco negro. Foi o do centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. A imagem mostrava um anel de luz dourada cercando uma sombra escura, a silhueta do horizonte de eventos. Essa conquista foi resultado do trabalho de uma equipe internacional usando telescópios espalhados por todo o planeta. Juntos formaram o Event Horizon Telescope, um instrumento capaz de observar algo tão distante quanto um grão de areia na Lua. Ver aquele anel de luz foi como olhar diretamente para a fronteira do invisível. Os buracos negros podem se fundir entre si. Quando dois se aproximam e colidem, geram ondas gravitacionais, rugas no próprio tecido do espaço-tempo. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015, confirmando uma das previsões mais ousadas de Einstein. Cada detecção de onda gravitacional é como ouvir o som de dois buracos negros dançando até se tornarem um só. Apesar de sua fama de devoradores, os buracos negros não sugam tudo ao redor de forma aleatória. É preciso que algo se aproxime o bastante para cruzar o horizonte de eventos. Se um corpo estiver em órbita estável, ele pode permanecer lá para sempre. A física de um buraco negro é simples e, ao mesmo tempo, misteriosa. Ele só precisa de 3 propriedades para ser descrito: massa, carga elétrica e momento angular. Ou seja, o quanto ele gira. Tudo o mais desaparece na singularidade. Stephen Hawking foi um dos maiores estudiosos dos buracos negros. Ele mostrou que, apesar de não deixarem a luz escapar, eles emitem uma forma sutil de radiação, um brilho tênue causado por flutuações quânticas. Essa descoberta ficou conhecida como radiação Hawking. Com o tempo, essa radiação pode fazer o buraco negro perder massa e, eventualmente, desaparecer. É um processo extremamente lento, mas mostra que até o que parece eterno pode ter fim. Buracos negros evaporando lentamente, galáxias orbitando em silêncio. O universo é um ciclo constante de nascimento, colapso e renascimento. Dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo deixam de existir como conhecemos. O que chamamos de centro é uma região chamada singularidade, onde a densidade e a gravidade são infinitas, e todas as leis da física colapsam. Nenhum modelo matemático consegue descrever exatamente o que acontece ali. É o ponto final da queda. Tudo o que cruza o horizonte de eventos está condenado a seguir em direção a esse núcleo invisível. Nada pode sair, nem matéria, nem luz, nem informação. Mas há uma pergunta que intriga cientistas há décadas. Será que a informação realmente se perde dentro de um buraco negro? Na física quântica, a informação não pode ser destruída. Ela pode mudar de forma, mas deve continuar existindo em algum lugar. Por isso, o paradoxo da informação dos buracos negros se tornou um dos maiores mistérios da ciência moderna. Stephen Hawking acreditava, por muito tempo, que a informação era perdida para sempre. Mas nos últimos anos de vida, ele mudou de ideia. Propôs que talvez a informação escape de forma sutil, codificada na radiação Hawking que o buraco negro emite lentamente. Essa teoria uniu 2 mundos, aparentemente opostos, a relatividade de Einstein e a mecânica quântica, num esforço para compreender o que realmente acontece na fronteira da realidade. Buracos negros não são apenas destruição. Eles também ajudam o universo a evoluir. Quando 2 galáxias colidem, seus buracos negros centrais se unem, liberando quantidades gigantescas de energia e reorganizando o espaço ao redor.
Essas fusões moldam o destino das galáxias, influenciando o nascimento de novas estrelas. Sem os buracos negros, o universo seria um lugar muito diferente, menos equilibrado, menos vivo. Mesmo no centro de galáxias tranquilas, o buraco negro nunca dorme completamente. Ele permanece lá, aguardando, e às vezes desperta, devorando nuvens de gás que se aproximam. Quando isso acontece, o disco de acreção ao redor brilha com uma intensidade tão forte que ofusca toda a galáxia. Esse fenômeno é conhecido como quasar. Os quasares são os faróis do universo distante. São tão brilhantes que podem ser vistos a bilhões de anos-luz e nos ajudam a enxergar o passado cósmico. A luz que chega até nós partiu de lá quando a Terra ainda nem existia. Os buracos negros supermassivos estão no coração de praticamente todas as grandes galáxias conhecidas. Eles crescem absorvendo matéria e fundindo-se com outros buracos negros. Mas a forma como atingem tamanhos tão colossais ainda é um mistério. Alguns cientistas acreditam que começaram como buracos negros primordiais, formados logo após o Big Bang, quando o universo era denso e turbulento. Esses primeiros buracos negros teriam crescido junto com as galáxias, influenciando sua formação desde o início. Outras teorias sugerem que os supermassivos surgiram a partir do colapso direto de nuvens gigantes de gás, sem sequer formar estrelas antes. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: um coração invisível com poder suficiente para moldar tudo ao seu redor. Os buracos negros giram. Alguns se movem quase na velocidade da luz. Essa rotação cria campos magnéticos intensos, capazes de lançar jatos de partículas por distâncias que ultrapassam milhares de anos-luz. Esses jatos são tão poderosos que, mesmo se o buraco negro parar de se alimentar, continuam viajando pelo espaço por milhões de anos. É uma das forças mais impressionantes do universo conhecido. Em torno de buracos negros em rotação, o espaço-tempo é arrastado junto com eles. Esse efeito, chamado de arrasto de referenciais, faz com que tudo próximo seja literalmente puxado na direção do giro. É como se o próprio tecido do universo estivesse sendo torcido. Esses fenômenos extremos foram previstos matematicamente décadas antes de serem observados. Hoje, telescópios espaciais como o Chandra e o James Webb registram sinais diretos desses eventos, confirmando o quanto as teorias de Einstein continuam certas. Há buracos negros tão massivos que desafiam qualquer explicação. Alguns possuem dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Ninguém sabe como algo tão imenso pôde se formar em tão pouco tempo cósmico. Por outro lado, há buracos negros minúsculos, com massa parecida à de uma montanha, mas densidade tão alta que caberiam dentro de uma moeda. Esses seriam os buracos negros primordiais formados no início do universo. Se existirem, podem ser a chave para entender a matéria escura, a substância invisível que compõe a maior parte do cosmos. A relação entre buracos negros e matéria escura é uma das grandes perguntas da cosmologia moderna. Talvez os dois fenômenos estejam mais ligados do que imaginamos. Outra questão fascinante é o que acontece se alguém caísse em um buraco negro. Do lado de fora, pareceria que a pessoa nunca chega ao fim, congelada no tempo próximo ao horizonte de eventos. Mas, para quem cai, o tempo passa normalmente, e em poucos segundos, tudo termina na singularidade. Essa diferença de percepção mostra como o tempo e o espaço são relativos, moldados pela gravidade. As fronteiras dos buracos negros não são sólidas. São regiões definidas por matemática, onde a luz perde a capacidade de retornar. É uma linha imaginária, mas absoluta. Nada pode atravessá-la e voltar. É o ponto sem retorno do universo. Mesmo assim, buracos negros não são eternos. A radiação Hawking lentamente os faz perder energia. Um buraco negro do tamanho do Sol levaria muito mais tempo que a idade atual do universo para evaporar, mas eventualmente todos desaparecerão. Quando isso acontecer, restará apenas calor fraco e partículas dispersas, o eco final de um gigante que um dia curvou o tempo e o espaço. Há quem diga que buracos negros são portas para outros universos.
A teoria dos buracos de minhoca sugere que eles podem estar conectados a saídas em outras partes do cosmos. Se isso for verdade, talvez cada buraco negro esconda um novo Big Bang do outro lado. Por enquanto, é apenas hipótese. Mas a ideia de que o universo possa se reciclar dentro de si mesmo é uma das mais belas da física moderna. O estudo dos buracos negros une ciência, filosofia e imaginação. Eles nos lembram de que, por maior que seja o conhecimento humano, ainda há muito mais a descobrir. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais percebemos que o universo é vivo, dinâmico e cheio de paradoxos. Os buracos negros estão por toda parte. Alguns vagam sozinhos pelo espaço, restos de estrelas antigas. Outros orbitam estrelas, formando sistemas binários. Alguns permanecem escondidos em nuvens de gás, invisíveis até mesmo aos telescópios mais potentes. Cada um deles é uma janela para o desconhecido. E estudar o desconhecido sempre foi a essência da curiosidade humana. Quando observamos o céu à noite, tudo parece calmo e silencioso. Mas por trás das estrelas e nebulosas, existe um universo que nunca dorme. As galáxias se movem, colidem, se transformam e, em seus centros, os buracos negros continuam moldando o destino de tudo. Quase todas as galáxias conhecidas têm um buraco negro supermassivo no núcleo. Ele age como um eixo invisível, controlando a rotação das estrelas e o fluxo de energia ao redor. Sem ele, a estrutura da galáxia provavelmente se desintegraria com o tempo. Quando uma galáxia se funde com outra, seus buracos negros também se aproximam lentamente. Durante milhões de anos, eles orbitam um ao outro até se fundirem em um único corpo. Essa fusão libera ondas gravitacionais poderosas, vibrações no próprio tecido do espaço-tempo que se propagam por todo o cosmos. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015, confirmando algo que Einstein havia previsto um século antes. Desde então, os detectores LIGO e Virgo já registraram dezenas de colisões de buracos negros. Cada sinal é como um eco distante de uma dança cósmica. Essas fusões não apenas liberam energia, mas também reorganizam o ambiente ao redor. Galáxias inteiras mudam de forma. Novas estrelas nascem e outras são lançadas para fora em altíssimas velocidades. Os buracos negros, portanto, não são apenas o fim, são também motores de criação. Eles reciclam matéria e energia, impulsionando o universo a se reinventar. Alguns dos buracos negros mais ativos estão cercados por discos de gás tão quentes que brilham mais do que todas as estrelas da galáxia juntas. Quando observados por telescópios, parecem faróis no espaço. São os chamados núcleos galácticos ativos. Esses núcleos podem emitir jatos de partículas que viajam quase na velocidade da luz. Esses jatos podem se estender por milhões de anos-luz, atravessando o espaço intergaláctico. Em algumas regiões, esses jatos colidem com nuvens de gás e provocam o nascimento de novas estrelas. Em outras, afastam o material necessário para a formação estelar, fazendo com que a galáxia entre em um período de calmaria. Esse ciclo de ativação e descanso pode durar bilhões de anos. É uma respiração cósmica, um vai e vem de energia que mantém o universo em equilíbrio. O centro da Via Láctea, por exemplo, já foi muito mais ativo. Hoje, Sagitário A está relativamente calmo, mas existem indícios de que há cerca de 6 milhões de anos ele liberou jatos de energia poderosos. Os rastros dessa atividade ainda podem ser vistos como enormes bolhas de gás quente que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do plano da galáxia. Essas bolhas de Fermi, como são chamadas, são uma lembrança de que mesmo o coração silencioso da nossa galáxia já foi um dia um lugar turbulento e luminoso. À medida que o universo envelhece, os buracos negros continuam crescendo. Eles se alimentam lentamente, acumulando matéria e se fundindo com outros. Eventualmente, acredita-se que se tornarão os últimos objetos a existir quando todas as estrelas tiverem se apagado. Em um futuro muito distante, quando não houver mais energia para sustentar o brilho das estrelas, o universo entrará em uma era chamada de Era dos Buracos Negros. Será um tempo silencioso e escuro,
onde quase toda a matéria estará concentrada neles. Durante trilhões de anos, esses gigantes continuarão existindo, emitindo lentamente radiação Hawking até se evaporarem completamente. O fim de um buraco negro é quase imperceptível. Ele se dissolve em silêncio, devolvendo ao espaço a energia que um dia reteve. Mas mesmo esse processo lento e invisível faz parte de um equilíbrio maior. Nada se perde completamente, apenas muda de forma. A gravidade dos buracos negros é tão intensa que deforma não só o espaço e o tempo, mas também a própria luz. Por isso, quando olhamos para eles, vemos um anel de brilho distorcido, a luz de estrelas e gases curvada ao redor do horizonte de eventos. Esse efeito cria a ilusão de que o buraco negro é cercado por uma moldura de fogo, quando na verdade o que vemos é a luz presa em órbita. A imagem registrada pelo Event Horizon, telescópio da galáxia M87, mostrou exatamente isso. Um círculo brilhante com uma sombra no centro. A primeira prova visual de um buraco negro. Mais tarde, os cientistas conseguiram fazer o mesmo com Sagitário A, o buraco negro central da Via Láctea. Ver a sombra dele foi como olhar para o coração invisível da nossa própria galáxia. Essas imagens não são apenas símbolos científicos. Elas representam a união de séculos de curiosidade humana, tecnologia e imaginação. Buracos negros também ajudam a testar as teorias mais avançadas da física. Eles são os laboratórios naturais do universo, onde gravidade extrema e mecânica quântica se encontram. Ao estudar seus efeitos, podemos aprender sobre o que acontece dentro de estrelas, sobre o comportamento do tempo em escalas cósmicas e até sobre as origens do próprio universo. A fronteira entre ciência e filosofia se torna muito fina aqui, porque quando olhamos para um buraco negro, não estamos apenas observando um fenômeno físico, estamos vendo o limite do nosso entendimento e percebendo o quanto ainda há para descobrir. Há também buracos negros errantes que se movem sozinhos pelo espaço depois de serem expulsos de suas galáxias. Eles viajam em silêncio, atravessando nuvens de gás, às vezes levando consigo planetas aprisionados pela gravidade. Esses viajantes cósmicos são invisíveis, mas podem ser detectados pela forma como distorcem a luz das estrelas distantes. Cada um deles é um lembrete de que o universo é dinâmico, cheio de movimento e transformação. Enquanto isso, aqui da Terra, nossos telescópios continuam captando ecos de eventos que aconteceram há bilhões de anos. Cada raio de luz, cada onda gravitacional, é uma mensagem vinda de um passado que ainda nos ensina. E mesmo que os buracos negros sejam invisíveis, eles são fundamentais para o equilíbrio cósmico. Sem eles, o universo não teria forma, seria um espaço disperso, sem estrutura nem continuidade. Eles são o silêncio que dá ordem ao caos. O ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Os buracos negros são o destino final de muitas estrelas, mas também podem ser o ponto de partida de algo novo. Eles representam os extremos da física, onde o tempo e o espaço deixam de ser conceitos separados e se misturam em uma única realidade. Quando olhamos para um buraco negro, não estamos apenas observando um fenômeno astronômico. Estamos olhando para o limite entre o conhecido e o impossível. O espaço ao redor deles é tão curvado que o tempo se distorce de forma perceptível. Um segundo próximo ao horizonte de eventos pode equivaler a milhares de anos para quem observa de longe. Essa diferença mostra que o tempo, no universo, não é absoluto. Ele depende da gravidade, da energia e da perspectiva. A luz também se curva. Ela tenta escapar, mas é puxada de volta, criando o anel brilhante que circunda a sombra escura. É a fronteira entre o que pode ser visto e o que jamais será. Os buracos negros são como espelhos do próprio universo. Mostram que tudo o que nasce um dia precisa se transformar, e que a destruição e a criação são apenas dois lados do mesmo ciclo. Há teorias que dizem que, quando um buraco negro colapsa completamente, ele pode dar origem a outro universo. O que para nós é um fim, pode ser o começo de algo novo em outra dimensão.
Talvez o nosso próprio universo tenha surgido assim, do interior de um buraco negro que existia em outro cosmos. O conceito é difícil de imaginar, mas não impossível. O universo é vasto demais para ser limitado pela nossa compreensão atual. Mesmo os buracos negros que parecem vazios estão cheios de energia. Eles interagem com o espaço ao redor, influenciam o movimento das galáxias e sustentam o equilíbrio cósmico de formas que ainda estamos tentando entender. A radiação Hawking continua sendo uma das chaves desse mistério. Ela mostra que nada é totalmente estático, nem mesmo um buraco negro. Tudo no universo, até o que parece eterno, eventualmente muda, liberando energia de volta ao espaço. Com o passar de trilhões de anos, os buracos negros serão os últimos a desaparecer. Quando isso acontecer, o universo entrará em um estado frio e silencioso, onde a energia se espalhará por completo. É o que os cosmólogos chamam de morte térmica do universo. Mas alguns acreditam que esse não será o fim. Que talvez, quando tudo parecer imóvel, uma nova explosão, outro Big Bang, possa acontecer, reiniciando o ciclo. Se for assim, o universo não é uma linha com começo e fim, mas um círculo que se recria infinitamente. Os buracos negros seriam, então, as sementes desse renascimento. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Cada descoberta revela novas perguntas. Cada avanço mostra o quanto ainda há para explorar. Os buracos negros nos ensinam que o desconhecido não é algo a temer, mas algo a contemplar. Eles lembram que o silêncio também fala, que a escuridão também cria, e que mesmo o vazio pode estar cheio de possibilidades. Enquanto a humanidade olha para o céu, cada telescópio, cada teoria, cada observação é uma tentativa de compreender a nossa origem. O universo é como um grande espelho, e ao estudá-lo, também estudamos a nós mesmos, porque somos feitos da mesma matéria que um dia brilhou em estrelas e que agora talvez esteja presa no coração de um buraco negro distante. O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, tudo nasceu em explosões cósmicas e um dia retornará ao espaço. A vida e o cosmos são parte de um mesmo fluxo, um mesmo movimento de energia e transformação. E no fundo, cada um de nós é uma pequena centelha dessa imensidão. Agora, o som das estrelas se mistura ao silêncio do espaço. Tudo parece calmo, tudo está em equilíbrio. Se essa viagem pelo universo te ajudou a relaxar, a imaginar e a sonhar com o desconhecido, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você acompanha as próximas histórias, viagens pelo tempo, pelo espaço e pelas fronteiras da mente. Boa noite, e que o universo continue te inspirando a sonhar com o infinito.